Olá pessoal, eu me chamo Ashley, eu sou aluno do curso de licenciatura em Química e vou apresentar para vocês uma mini aula sobre o tema de mecânica clássica. Esse tema vai ser apresentado sobre o livro de mangá, né, pegando as referências da imagem e os guias de mangá de mecânica. Então estou trazendo para vocês esse guia, né, de mangá de física mecânica clássica. Ele retrata uma ideia de movimento, ele vai trabalhar com a questão primordial da cinemática, ele trabalha com a quantidade de movimento, primeira, segunda e terceira lei de Newton, inclusive algumas transformações de energia. Esse mangá é fantástico e excelente para trazer os conceitos da mecânica clássica. A nossa história começa com o nascimento de Isaac Newton, né? Foi um físico inglês, nasceu em 1643, com base nas observações de movimento, e ele desenvolveu as seguintes leis, né? As três leis do movimento de Newton, que é a primeira lei é a lei de inércia, a segunda lei da aceleração e a terceira que é a lei de ação e reação. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. As três leis de Newton é a base da mecânica clássica, né? Mecânica que utilizamos até hoje para soluções. Vamos entender as três leis de Newton separadamente. Vamos começar pela primeira lei de Newton. O enunciado da primeira lei de Newton diz que todo corpo que está em movimento ou em repouso tende a permanecer nesse estado, a menos que as forças externas sobre eles é como se um objeto estivesse andando ou parado e mudasse seu comportamento aplicando uma força sobre ele. O enunciado da segunda lei diz que a força resultante. O enunciado da segunda lei diz que forças aplicadas no corpo pode ser descrita o produto entre a massa e a aceleração daquele corpo. Vamos entender desse jeito porque ele parece um pouco difícil, mas não é tão difícil assim. Nós teríamos força igual a massa vezes a aceleração. Por fim, nós temos a terceira lei de Newton. O enunciado da terceira lei diz que toda força de ação exige uma força de reação, na mesma direção, do mesmo modo, mas sentido oposto. Assim, nós está pronto para poder começar os estudos na lei da mecânica. Aqui dando continuidade, nós vamos falar sobre o equilíbrio da lei da ação e reação no mesmo corpo, né? É o que Megumi está pensando. A seta, ela está representando a partir do mesmo corpo, que é da bola que ele está na mão. Ela está parada por quê? Porque as forças que estão atuando nesse mesmo corpo, elas são iguais. Mas se quando a gente for fazer a lei da ação e reação, observa-se que as setas elas estão partindo de corpos diferentes, mas não do mesmo corpo. Por exemplo, nessa força que está para baixo, é uma força de um corpo, ou seja, é a força que dá do peso que a bola faz na mão, e o outro é a força que a mão faz na bolinha. Então, são corpos diferentes. Ela tem dois corpos. Outra coisa é a mão exercendo uma força e a outra é a bola exercendo a força de uma mão para outra, né? Da gravidade. E aí onde há o equilíbrio. Voltando a falar um pouquinho aqui sobre o objetivo da lei da ação e reação. Aqui a demonstração, esse capítulo aqui, eles explicam aqui através de um patins, onde um empurra o outro e percebe-se que a distância que eles acabam andando tem algo curiosa vendo uma das leis de Newton,
né? Porém, sempre que um de nós aplica força ao outro, o outro vai receber a mesma força na direção oposta. Então eu não posso mover vocês sem mover a mim mesmo. Então é a lei de ação e reação. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou ações mútuas de dois corpos sobre o outro, são sempre iguais e dirigidos à parte oposta. Isaac Newton define isso como principia. Se um corpo A exerce sobre o corpo B uma força, então o corpo B também exerce sobre o corpo A uma força B mais A. Se o corpo B exerce uma força A mais B, o corpo B exerce uma força B e A. De modo que essas duas forças têm o mesmo módulo e a mesma direção e sentidos opostos. Agora, o fato de ação e reação terem o mesmo módulo, isso não significa que eles tenham os mesmos efeitos. Isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo vai depender da sua massa. Então, as leis de Newton são a lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, e a lei da ação e reação. Essas leis são usadas para determinar a dinâmica dos movimentos e do corpo. As leis de Newton são fundamentadas na base da mecânica clássica e são um conjunto das três leis capaz de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos, né? Como dito antes, essa lei foi pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton, em 87, sua obra de 3 volumes, tanto na matemática quanto na física, na filosofia, enfim. É um dos principais legados deixados por Isaac Newton e foi precisa explicação matemática do movimento dos corpos. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória do surgimento de várias coisas, né, através de Aristóteles, o estudo das marés, e se tornou um marco na física para trazer equação matemática e explicações fundamentais para a natureza. Junto às três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar o seu estado de movimento. Bom, quando o corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam dizendo que se encontra em um equilíbrio estático dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante em linha reta. Então aí fica a massa é uma medida de inércia do corpo, ou seja, da tendência de um corpo que tem de permanecer em seu estado em seu atual estado de equilíbrio estático ou dinâmico. Bom, para finalizar, não poderia deixar de contar uma história que você já deve ter visto aí por várias vezes, quando ele descobriu a lei da gravidade, por de uma maçã ter caído na cabeça dele. Diz a lenda que ele dormia sobre a macieira e que de repente foi acordado por uma maçã madurinha que desprendeu-se naquele instante, provocando a teoria do cérebro de Newton. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação.